paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia na presença do nosso amado Mestre Jesus, a qual nos libertou, nos conquistou para o seu reino. Aquele que está sempre com os olhos fixos em nós, não importa a situação que eu e você estamos passando, Ele está contemplando os nossos dias. E Ele tem um plano perfeito para executar em nossas vidas, mas nós precisamos querer nos achegar a um lugar de intimidade com Ele, a um lugar onde Ele toma nossas vidas e as transforma, um lugar em que nós damos acesso para que Ele entre em nós e coloque todas as coisas no seu devido lugar. Portanto, nesta manhã eu quero dizer para você, essa dor, essa luta, essa circunstância contrária que você está passando não é a sua identidade. A sua dor não é a sua identidade. E nós podemos ler no versículo 16 do capítulo 13 de Lucas, que nos diz o seguinte: E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? É isso que Deus quer nos fazer: libertar de todo trauma, de toda dor, de tudo aquilo que ainda nos marca do passado. Ali fala de 18 anos presa nas mãos do inimigo. Traumas, problemas, mágoas, feridas. Meus queridos, eu quero vir aqui nessa manhã como profeta de Deus, como voz de Deus, para te dizer que Deus está disposto a te tornar livre. Livre de todas as amarras, livre de todas as feridas, de todos os traumas, de todas as angústias e mágoas que pessoas ou circunstâncias causaram dentro do teu ser. Querido, querida, hoje vamos refletir nessa história que nós podemos ver em Lucas 13 sobre a mulher encurvada. E esse versículo que nós lemos nos lembra que essa dor não define quem eu e você somos. Nós, por um momento, podemos até estar passando por certas dificuldades, certas aflições, recebemos um não muito grande, escancarado em nossa face. Mas saiba, nós não somos limitados por essas circunstâncias. Deixa eu te dizer que em vez disso, eu e você somos filhos e filhas de Deus, criados para viver em liberdade, em plenitude, em abundância do favor de Deus em nossas vidas. Essa mulher que nós mencionamos aqui neste versículo, ela estava sofrendo por 18 anos. 18 anos, meus irmãos, presa por essa enfermidade que a afligia. No entanto, Jesus a libertou. Jesus chegou naquele lugar e transformou a história dessa mulher. Ele não transformou apenas a condição física dela, mas também todo este fardo emocional e espiritual que ela carregava, de feridas, de rejeição, de dor, de sentimentos contrariados que muitas vezes eu e você também carregamos. E ele reconheceu esta mulher, e nela ele reconheceu a identidade como uma filha de Abraão, restaurando totalmente a dignidade, o propósito de Deus para com a vida dela. E não é diferente com as nossas vidas não, meu irmão, minha irmã. Assim como essa mulher, talvez você esteja passando por um momento de dor. Talvez essa dor seja física, talvez essa dor seja emocional, talvez essa dor seja espiritual. É muitas vezes tão fácil permitir que essas dores nos paralisem, que essas dificuldades definam quem eu e você somos. Muitas vezes nós nos achamos derrotados,
perdedores, rejeitados, perseguidos, mas a verdade de Jesus é que nós somos muito mais do que essas circunstâncias. Nós somos muito mais do que momentos ou situações em que nós vivemos, talvez na infância, na adolescência. Nós somos amados. Sim, nós somos amados por um Deus que nos vê além das nossas fraquezas, além das nossas lutas e das nossas dores. E para isso, esse Deus enviou Jesus, o seu Filho amado. Jesus veio para nos libertar, para nos lembrar de quem realmente nós somos em Deus. Ele nos chama para viver em liberdade, deixando para trás toda a identidade de vítima, de rejeitado, de perseguido, de derrotado, abraçando nossa verdadeira identidade como filhos e filhas do Altíssimo. Nossa dor neste momento pode ser real, mas ela não é a nossa essência. Nós somos definidos, como diz a palavra, pelo amor e pela graça de Deus que transborda sobre nós todos os dias. Portanto, eu venho aqui nesta manhã, neste momento, para encorajar você a olhar além da sua dor. Lembre-se de quem você é em Cristo, amado, escolhido, valorizado, destinado a uma vida de propósito e significado. Permita que a palavra de Deus entre dentro de você e que esta verdade da palavra dissipe qualquer mentira do inimigo que tenta roubar a tua verdadeira identidade. Você é obra-prima de Deus e sua dor, aflição ou luta não pode mudar isto. Deus está do teu lado, Ele está te protegendo, Ele está te guiando. Por isso, você precisa ter expectativas. Quando você abre a palavra de Deus, quando você vai no culto, quando você participa do devocional, você precisa ter alta expectativa. Pois a expectativa, o teu coração aberto para o que pode vir, é a mãe do milagre. Aposte nessa verdade e lance o seu pão sobre as águas. Progrida, tenha coragem. Meu irmão, minha irmã, neste momento, Deus está trocando o teu nome. Não é perdedor, não é ferido, não é rejeitado, é filho do Deus Altíssimo, é herdeiro das promessas de Deus. Não seja mais sucumbido pelo medo, pela rejeição, pela dor. Aleluia! Existe um perfeito Deus que quer se manifestar em você. Seu DNA revela a sua identidade física. Neste código há uma vocação, há um propósito e um destino. Deus o colocou em você. Há sonhos, há planos, há dons, há habilidades dentro de você que precisam vir à luz, que precisam vir à tona para resplandecer para a glória do Senhor. Nós sabemos, queridos, que tantas as pessoas são que se acovardaram diante de um desafio e por isso, pasmem, meus queridos, o lugar mais rico do universo talvez seja o cemitério, pois ali estão as músicas que não foram cantadas, os prédios que não foram construídos, os sonhos que não foram vividos, os propósitos que não foram executados por medo, por dor, por estarem aprisionados pelas mentiras de Satanás. Muitos nascem e passam a vida sem experimentarem realmente o propósito para o qual nasceram. Queridos, muitos nem sequer podem viver os sonhos que Deus plantou em seus corações.
porque eles atrofiam, são vencidos pelo mal, são vencidos pelo medo, são vencidos pela incredulidade de que Deus pode realizar. Sim, um momento de silêncio, um não é a resposta definitiva. É Deus trabalhando em sua vida. Nós fomos chamados para explorarmos ao máximo a vida que nos foi dada, mas muitos simplesmente passam, sobrevivem por esta vida até envelhecer, sem cumprir o verdadeiro propósito que Deus tem para essas pessoas. O ministério de Jesus estava fundamentado em sua identidade. E sabendo disto, o inimigo colocou o dedo ali naquele ponto, dizendo: se tu és filho de Deus, lá naquele deserto, naquele período de jejum, ele fez provocações ao nosso mestre. Ele insere uma base de dúvida da identidade de Jesus. E se nós deixarmos essa dúvida tomar conta do nosso ser, ela nos esvazia do poder que Deus colocou sobre nós. Jesus sabia quem era e não se deixou amedrontar e nem sequer desafiar por Satanás. E nós temos o nosso mestre como exemplo. Se nós não sabemos quem somos, não sabemos o que fazer. Mas se eu e você sabemos quem somos, nós sabemos exatamente o que nós não podemos fazer e o que nós podemos fazer. E o diabo quis que Jesus colocasse em xeque a sua identidade de filho de Deus. Essa identidade já existe dentro de você, dentro de mim, e ela precisa ser ativada. O que nós carregamos dentro de nós, no DNA que Deus colocou dentro de nós, precisa ser acordado. Por isso, mais uma vez, eu quero encorajar você que reavive o dom que Deus colocou dentro de você, que você reavive tudo aquilo que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, neste momento. Receba em nome de Jesus. Ore, medite na palavra do Senhor. Ouça a voz do Senhor através do devocional, através da leitura da palavra, através da sua oração, lá no secreto. A tua vida no secreto é primordial para Deus poder falar para você e acordar esses dons que existem dentro de você. A sua identidade precisa ser ativada. Vença o medo, vença a inércia, vença todos os traumas do passado. Coloque-se no fluxo e rompa toda a resistência que quer impedir você de avançar e prosseguir. Aleluia! Aleluia! A despeito dos seus sentimentos, dê o primeiro passo. Forças aparecerão e você perceberá que esta força maior é a força que vem dos céus, e ela é muito maior do que esta força do inimigo que tenta te segurar, te paralisar, te fazer retroceder. Quando nós ativamos algo dentro de nós, neutralizamos as tendências do inimigo. Relacionamentos promovem uma agenda ou para o bem ou para o mal. Com quem você está conversando? Com quem você está se aconselhando? Quem você tem ouvido? Não converse com a serpente. Não converse com o derrotado. Não converse com paralisados. A adversidade muitas vezes tem o poder de nos ativar, de nos fazer romper no sobrenatural de Deus. E existe algo
que não vai se desenvolver no conforto. É na adversidade, é enfrentando desafios, é rompendo barreiras, é ativando o sobrenatural que nós vamos viver o extraordinário de Deus em todas as áreas da nossa vida. E há amigos, há pessoas, há líderes que te ativam da forma certa. Moisés encontrou escravos acostumados com a escravidão. Alguns deles tinham se acostumado a viver com a dor, com a amargura, o ressentimento, a inveja, acostumados a castigos físicos. Já estavam acostumados a viver dessa vida medíocre, fracassada, triste. E Moisés chegou para libertar este povo e a vida deles piorou, pois Faraó aumentou a sobrecarga do serviço sobre eles. Quando um líder chega, ele pode produzir uma tensão para mostrar que existe uma vida além da escravidão, além da mediocridade e da mesmice que você está vivendo. Há uma vida sobrenatural que Deus tem reservado para você. Sim, meu irmão, minha irmã, existe algo mais para você. Creia. Não tenha medo da contrariedade, não tenha medo dos que se levantam, não tenha medo da adversidade, mas tenha medo de não agir conforme a identidade que Deus colocou dentro de você. Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê você nasceu, em que você se posiciona, em que você ativa o que Deus colocou dentro de você. Há um caminho a percorrer. Não vá por atalhos. Não tente buscar atalhos que não são do agrado de Deus, pois este pode ser um caminho muito mais longo. O seu destino, o seu caminho está dentro de você. Identidade precisa de ativação e o trabalho faz isso. E muitas vezes esse trabalho requer muito suor, até lágrimas, desafios. Então, na postura correta, algo se mexe dentro de você. Algo vai começando a tornar vida dentro de você. Chegou a hora de você entrar na sua zona de convergência e trabalhar naquilo que você foi chamado para fazer. Trata-se de uma natureza em ação. É a pessoa que você é, forçando passagem para se manifestar, mesmo que hajam obstáculos, desafios, muralhas. A palavra desenvolver significa tirar os obstáculos para que você apareça. Queremos ver a imagem e a semelhança de Deus resplandecendo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória em nós. Aleluia! E neste lugar de convergência, o tempo não existe. Você navega, você voa, você tem ideia de quem você é, sabe como será o seu amanhã. José, lá jovem, teve um sonho, uma fotografia do seu amanhã. Ele lutou, ele passou por processos, ele não queimou etapas e chegou ao lugar do seu destino. Foi fácil? Não. Mas ele não desistiu. Um homem sem visão de futuro sempre voltará ao seu passado. Deus tem uma fotografia sua e ela é a melhor versão de você. E ela é muito melhor do que o seu estado atual. Excelência é a montanha que se projeta acima de todas as outras montanhas. Medíocre é aquele que se contentou, se assentou naquele meio
e ficou na média. Ficou na sua zona de conforto. Achou que está bom. Queridos, muitas vezes é preciso conquistar a si em primeiro lugar. É preciso nós entendermos o que Deus colocou dentro de nós para romper com as barreiras que nos fazem ficar no medíocre. Queridos, incredulidade não é somente falta de fé, mas é a fé colocada no lugar errado, nas coisas erradas, nas circunstâncias erradas. Por isso, mais uma vez eu te pergunto, quem é você em Cristo? O que Deus plantou dentro do teu coração? Reconstrua a tua identidade a partir disso. Haja a partir desse destino que existe no teu DNA. Não é possível dirigir olhando para o retrovisor, olhando para o que já passou. Esqueça. Aqui você está conectado? O que você tem projetado? Você é o seu maior responsável pelo seu desenvolvimento, pela sua evolução, pelo seu progresso contínuo. E você já foi autorizado pelo Senhor a alcançar esse destino. Queridos, nós podemos ver na palavra do Senhor que Moisés vendia a ideia da terra que manava leite e mel, mesmo estando no deserto. Por isso, fale positivo, pense positivo, olhe para o seu futuro glorioso, guarde o lugar onde a sua paixão germina. Do coração procedem as fontes de vida. Existe uma mão maior escrevendo a nossa história e mais à frente tudo ficará claro, tudo ficará nítido frente aos nossos olhos. Então, neste momento, veja o que no mundo espiritual já está concretizado para você. Faça uma viagem para o seu destino. É o lugar aonde você deve chegar. Porque nós sabemos e lemos na palavra do Senhor em Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos e muitos irmãos. Ele nos predestinou, significa que antes estabeleceu os limites de um local, previu um horizonte. Ele antecipadamente nos criou para estarmos no centro de um propósito. Fomos feitos para um horizonte específico. Nós somos feitos segundo o propósito de Deus. Aleluia! Segundo o plano perfeito de Deus. E toda a jornada da nossa vida converge para que nós possamos realmente desenvolver este propósito que Deus escreveu para minha vida, para a tua vida. E tudo tem a ver com a nossa postura, com o nosso posicionamento, entender quem nós somos e o quanto nós queremos crescer para chegar àquele lugar que Deus já tem reservado para nós. Deus é o primeiro que está disposto a fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até os nossos erros podem nos conduzir a esse destino. Porque nós sabemos, em Hebreus 10 nós lemos que por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus nos viu de acordo exatamente com aquilo que um dia nos tornaremos. Ele não nos enxergou como nós éramos ou quem nós somos, mas Ele aposta naquilo que nós seremos. E à medida
que eu e você seguimos na obediência, como ocorreu com José, com tantos outros homens de Deus, nós veremos que todas as coisas que Deus preparou irão se manifestar em nossa vida. Sim, a vontade de Deus já está completa no céu. Ele tem tudo traçado. Ele tem todo o plano traçado. Eu e você precisamos nos posicionar no centro da sua vontade, para que todos os planos de Deus se concretizem em nossas vidas. Olhe para Ele e não para as circunstâncias, e avance, progrida, derrube as muralhas, enfrente os gigantes, e você vai viver o melhor que Deus tem preparado para você.